No fundo de uma certa floresta, um grupo de aventureiros estava enfrentando uma besta dragão de rank S. Um único sopro, um mero golpe de sua cauda, era suficiente para varrer uma seção inteira da floresta. O dragão rugiu furiosamente, exibindo seu domínio avassalador. Mas em uma aldeia próxima, um fazendeiro continuava a cuidar de seus campos diligentemente, completamente alheio ao que acontecia do outro lado da floresta. Al era um fazendeiro que havia recebido uma bênção divina com o título Amado da Natureza, concedendo-lhe o favor do mundo e um poder de ataque superior a 73.000. Ele sabia que esse era um número astronômico, mas não dava muita importância a isso. No entanto, enquanto transportava sua produção para o mercado da capital real, ele se deparou com um grupo de aventureiros lutando desesperadamente contra o dragão. Al queria chamar a atenção do dragão para si, para que os outros pudessem recuar em segurança, então ele lançou uma cenoura diretamente no dragão que voava acima, nunca esperando que esse único ataque fizesse com que ele explodisse e se vaporizasse no ar. Al mesmo ficou surpreso, mas não se importou muito. Ele estava mais preocupado em vender toda a sua produção, então continuou sua jornada em direção à capital. Mas, de alguma forma, problemas continuavam a encontrá-lo. Enquanto passava pelos procedimentos de entrada com os guardas do portão, ele avistou um bandido sequestrando uma jovem e correndo em direção ao portão da cidade para escapar. Al não podia simplesmente ficar parado e assistir, então pulou para resgatar a garota das garras do vilão. O bandido sacou uma faca para atacar Al, mas ele desarmou facilmente a arma e o jogou no chão. Ele conseguiu isso graças à sua habilidade de clarividência, que lhe permitia ver os ataques de seu oponente antes que eles acontecessem. Os soldados imediatamente se apressaram, amarraram o criminoso e o levaram embora. A garota resgatada queria retribuí-lo, mas Al já havia subido em sua carroça e desaparecido, pois estava atrasado para vender seus produtos. Determinada a não perder de vista seu salvador, a garota decidiu esperar na porta da cidade, pronta para detê-lo no momento em que aparecesse. Essa pessoa era nada menos que a primeira princesa Felwise da capital real, Magus. A princesa havia reconhecido o potencial de Al e queria convidá-lo a servir a família real. Afinal, o homem que Al havia derrubado naquela manhã tinha um status base de 500. Pessoas comuns neste mundo tinham um status de 50, aventureiros tinham 130, capitães de cavaleiros tinham 600 e heróis lendários tinham 1000. Al não tinha intenção de concordar. Ele apenas queria viver uma vida comum, cultivando a terra em seus campos. Além disso, seu status atual era estonteantes 65.000. Se ele mostrasse isso para a princesa, ela provavelmente desmaiaria no local. Os 3 aventureiros que estavam caçando o dragão mais cedo também haviam retornado. Aproveitando o momento enquanto relatavam seus resultados, Al escapuliu imediatamente. Ele soltou um suspiro de alívio, finalmente podendo voltar para casa. Ao contrário dele, a princesa Fel e o rei receberam notícias de que uma horda de monstros estava avançando em sua direção. A cena era tão aterrorizante que parecia que o Hellzone havia retornado há muito tempo. O líder do Hellzone, o rei demônio Macbeth, havia sido assassinado por um herói. Para evitar que tais batalhas acontecessem novamente, os humanos assinaram um tratado de paz com a raça demoníaca. No entanto, o chanceler Sachiel acreditava que esse ataque poderia ser obra de demônios que guardavam rancores pela derrota do rei demônio. O líder deste assalto era provavelmente Romeu, comandante da primeira legião do ex-rei demônio. Desde o começo, esse homem não tinha intenção alguma de honrar o acordo de paz. Ele o havia usado para fazer com que baixassem a guarda. Além disso, ele provavelmente havia percebido que o herói que uma vez derrotou o rei demônio não existia mais. Sachiel instou o rei e a princesa a fugir do palácio imediatamente, talvez até mesmo da capital inteira. Mas o rei se recusou a abandonar seu povo. Sachiel admirava seu espírito, mas para ele, o rei era alguém que absolutamente precisava sobreviver. Foi por causa do governo do rei que eles o seguiram todo esse tempo. Perdê-lo seria uma perda tanto para o povo quanto para o reino. Ao ouvir isso, o rei não teve escolha a não ser concordar em retroceder da capital. Al chegou em casa exausto. Além disso, ele não conseguia controlar sua força e acidentalmente quebrou a maçaneta da porta. Ele se jogou com um suspiro, mas não demorou muito para que seu amigo próximo, Testa, começasse a bater na porta. Ele havia vindo avisar Al sobre os monstros que se dirigiam para eles, mas em vez de se preocupar com sua própria vida, Al estava mais preocupado com as colheitas que se aproximavam do tempo de colheita. Ele disparou para seus campos para salvar o que pudesse, mas os monstros ignoraram completamente a vila e os campos, marchando em formação diretamente em direção à capital.
capital. Al decidiu não se envolver, já que ele era apenas um agricultor. Parar monstros era trabalho dos cavaleiros, não dele. Mas então ele pensou que a destruição da capital significaria que ele não poderia mais vender seus produtos. Então sentiu que precisava fazer algo. Enquanto isso, a princesa e o rei estavam sendo levados para a segurança por Saquiel, sem nunca suspeitar que ele, na verdade, os estava levando para serem eliminados. Ele era um demônio. Seu verdadeiro nome era Romeu. Ao contrário do método do anterior rei demônio de aniquilar completamente um país, ele escolheria agora se passar pelo rei e tomar controle do reino. Ter toda a população governada por demônios seria muito mais benéfico do que reduzir uma nação a pó. Ele lançou um ataque que passou pela barreira mágica protetora da família real, ferindo gravemente o rei. Justo quando os dois começaram a aceitar seu destino, Al apareceu do nada, balançando seu enxada com tanta força que o chão explodiu, destruindo a técnica de Romeu. O demônio não conseguia acreditar como um mero agricultor poderia realizar tal feito. Ele ignorou os devaneios de Al sobre cultivo do solo e se teletransportou para trás dele para atacar. Mas inesperadamente, Al agarrou a espada que vinha em sua direção com as próprias mãos. Então segurou e lançou Romeu contra a parede rochosa. Nesse momento, Romeu percebeu quem estava frustrando seu esquema cuidadosamente planejado. Ele decidiu se transformar em sua verdadeira forma. Suas estatísticas dispararam para o nível 78. Temendo ninguém, mas Al não demonstrou medo algum. Com um único soco, ele derrotou o demônio sem suar. Vendo seu líder derrubado tão rapidamente, os servos fugiram em terror. O rei queria recompensar Al com algo e lhe ofereceu uma posição na Ordem dos Cavaleiros. Mas Al simplesmente não queria perder seu mercado. Para vender produtos, a princesa compreendeu bem a personalidade de Al e não disse mais nada, apenas lhe concedendo um terreno para cultivo e esperando que ele os ajudasse a afastar monstros no futuro. Al aceitou esse pedido sem hesitação. No dia seguinte, a princesa levou Al para se juntar a uma guilda. Esse fazendeiro não tinha interesse em nada além de comida. Eles chegaram rapidamente ao prédio da Guilda dos Aventureiros. Al deixou claro desde o início que não tinha desejo de se tornar um aventureiro. Isso era apenas para facilitar sua assistência à família real. O lugar não era diferente de uma taberna, cheio de todo tipo de pessoas. No momento em que ele entrou, um velho que era o mestre da guilda o arrastou até a recepção para se registrar como um novo membro. A recepcionista, Helen, pegou sua papelada e perguntou por que um fazendeiro gostaria de se tornar um aventureiro. Al respondeu honestamente que alguém lhe havia dado uma terra para cultivar com a condição de que ele exterminasse monstros, então queria a aventura como um trabalho paralelo. Os aventureiros que estavam lutando na floresta também estavam presentes. Eles imediatamente o reconheceram como aquele que havia abatido o dragão de classe S com um único golpe. Ao ouvir isso, todo o saguão não podia acreditar e começou a zumbir com discussões. Quando essas pessoas ouviram que Al era um fazendeiro, não demonstraram desprezo algum e se apresentaram educadamente. Eles eram Jake, Lemia e Luke. Embora sua força fosse limitada, eles sempre se esforçavam para eliminar monstros e proteger o país. Após uma conversa, o grupo simplesmente saiu. Al realmente achou que sua vida de fazendeiro se tornaria bastante difícil a partir de agora. Ele também queria tentar aceitar uma missão. Como ele estava começando na classificação G, as missões não eram muito complicadas. Helen explicou que os aventureiros eram classificados de G a SS, mas SS era reservado para heróis, então praticamente ia de G a S. Somente ao atingir a classificação C ou B, uma pessoa seria considerada um profissional. A primeira missão de Al era coletar 10 ervas leiteiras na Floresta Grimm, o principal ingrediente para poções de recuperação. Helen também deu a Al uma capa para ajudá-lo em seu trabalho. Enquanto se atrapalhava pela floresta em sua missão, Al encontrou uma orc fêmea tentando atacá-lo. Justo quando ele pensou que sua vida como homem terminaria ali, Jake apareceu e matou o monstro. Ele também mostrou aos 3 membros do grupo de Jake uma escama que havia pegado antes. Jake imediatamente reconheceu-a como pertencente a uma criatura não identificada que havia aparecido com frequência na Floresta Grimm ultimamente. Embora não soubessem de qual espécie se tratava, a qualidade era bastante boa e poderia render um bom preço, então não era ruim. À medida que a noite se aproximava e eles estavam prestes a voltar, sentiram uma pressão esmagadora que congelou todos de medo. Um dragão negro surgiu e passou direto por eles 4. Esse dragão parecia totalmente desinteressado nas formigas diante dele, caminhando arrogantemente como se nada tivesse acontecido. Al se virou para verificar suas estatísticas.
A diferença de nível era tão vasta que a exibição de status ficou distorcida e não pôde ser determinada com precisão. Helen acordou sobressaltada no meio da noite de um pesadelo. Seu rosto estava pálido, mostrando sinais de preocupação porque sua memória tinha lacunas. Novamente, ela confidenciou a Madame Wong que, desde que voltou do trabalho, ela não conseguia se lembrar de nada que aconteceu depois. Wong, a mãe adotiva de Helen, estava preocupada que ela estivesse se sobrecarregando e afetando sua saúde. Ela aconselhou Helen a tirar um dia de folga para fazer um check-up e ver o que havia de errado, mas logo depois disso, o grupo de Al e Jake veio relatar ao mestre da guilda sobre a existência do dragão negro na Floresta Grimm. De acordo com o poder de ataque que Al havia observado, ele alcançava 230 Zerzer, um poder capaz de obliterar uma nação inteira em um piscar de olhos. Luke acreditava que esse era o dragão maligno Auraboros. Ao ouvir esse termo, Helen ficou tão tonta que quase desmaiou, mas não queria ir embora. Ela queria ficar e ouvir tudo. No entanto, o dragão maligno apenas passou e depois desapareceu. Jake sugeriu que deveriam emitir imediatamente um aviso proibindo a entrada na Floresta Grimm. Al também apresentou a escama do dragão maligno que havia pegado. No momento em que Helen a viu, sua expressão mudou drasticamente. Ela lembrou-se de uma memória vaga da infância, mas antes que conseguisse entender o que era, desmaiou. Madame Wong a levou para seu quarto para descansar. Ao ver a capa que Al estava usando, ela parecia muito surpresa. Helen não se lembrava de nada sobre sua infância, apenas de seu próprio nome. A única coisa que ela havia trazido consigo era aquela mesma capa. 15 anos atrás, Wong e seu marido a encontraram inconsciente à beira do rio e a adotaram, mas desde então, ela nunca havia conseguido se lembrar de seu passado. Isso parecia estar conectado àquele dragão negro. Al decidiu investigar o assunto porque deixar o dragão vagando pela floresta era muito perigoso. Embora ele fosse apenas do rank G, ele iria perguntar por aí e pesquisar na biblioteca da capital. Talvez encontrasse alguma informação. Após um dia inteiro de leitura, Al não encontrou nada relevante. Mesmo Al tinha apenas um poder de ataque de 50 mil. Com os 230 mil do dragão, ninguém seria capaz de detê-lo. Ele também queria saber sobre a situação da capital 15 anos atrás, quando Madame Wong encontrou Helen pela primeira vez, mas tal informação era confidencial. Apenas aqueles que atingissem um certo ranking poderiam acessá-la. Felizmente, a princesa interveio para ajudar com sua autoridade. Al obteve acesso ao relatório de danos da Vila Ronald 15 anos atrás. Ele descobriu que, naquela época, a vila havia sido destruída. Um comerciante havia ido à vila para comprar mercadorias, mas ao chegar, encontrou apenas um monte de ruínas. O exército também investigou as escamas deixadas na vila. Concluíram que pertenciam ao dragão maligno Auraboros, algo que deveria ter desaparecido há muito tempo. Rumores diziam que era uma criatura imortal que se alimentava de destruição e desespero, mas em uma batalha contra seu único inimigo natural, o dragão sagrado Mirage, ela havia sido destruída. Se o dragão maligno tivesse sido ressuscitado, o mundo estaria em grave perigo. Al e Fal decidiram visitar a vila para investigar mais sobre o que havia acontecido. O lugar não era nada além de ruínas em colapso, mas Al ouviu uma voz estranha. Seguindo sua orientação, ele encontrou o fantasma de um menino jovem flutuando no ar. No entanto, apenas Al podia ver esse fantasma. O garoto se apresentou como Rai. Rai esperava há muito tempo por alguém que pudesse ouvir sua voz. Rai notou que o manto que a coruja estava usando era exatamente como o seu. Quando Al explicou que era um presente de Helen, a recepcionista da Guilda dos Aventureiros, Rai imediatamente percebeu que aquele era o mesmo manto que ele usava quando estava vivo. Era um manto mágico extremamente raro que ele recebera de seu pai. Ao aprender que era um manto mágico, Al o colocou sobre a princesa Fal, e ele, mesmo para que ela pudesse ver a presença de Rai. O jovem ficou emocionado até as lágrimas, sabendo que sua irmã ainda estava viva. Helen também era a única sobrevivente daquela vila. Rai explicou que as memórias fragmentadas de Helen eram uma maneira de sua mente se proteger, pois continham nada além de coisas terríveis. Tanto Helen quanto Rai eram crianças que haviam vivido na vila de Ronald. Enquanto Rai era um garoto travesso que sempre sonhava em se tornar um herói, sua irmã Helen se preocupava que ele se esforçasse demais e se machucasse. A vida seguia pacificamente até que o dragão maligno pusesse os pés em sua vila. O dragão destruiu casas e massacraram civis. Aqueles que sobreviveram e ousaram resistir apenas alimentaram ainda mais seu ódio.
pois apenas aqueles que abandonaram a esperança podiam se tornar sua fonte de poder. O dragão maligno absorveu o medo dos aldeões para se fortalecer. Embora relutantes em aceitá-lo, os dois irmãos não tiveram escolha a não ser fugir daquele cenário de inferno. Mas não tinham para onde correr, sendo apenas duas crianças. O dragão maligno os alcançou antes que fossem longe. O dragão não os matou imediatamente. Em vez disso, queria brincar com suas presas. As expressões de desespero dos humanos eram uma iguaria para ele. Assim que não tivessem mais valor para explorar, tanto seus corpos quanto suas almas seriam devorados inteiramente. Rai usou cada gota de sua força para lançar uma adaga que se cravou no olho do dragão maligno. Para o dragão, era nada mais do que a picada de um mosquito, mas o enfureceu o suficiente para se lançar para frente com a intenção de engolir Rai vivo. O menino gravemente ferido jazia estirado no chão. O dragão maligno fez questão de garantir que as duas crianças diante dele não morressem rapidamente. Ele queria saborear seu desespero um pouco mais. Em 15 anos, ele retornaria a esta cidade e massacraria todos. Então ele desfrutaria de seu prazer novamente. Mesmo que isso custasse sua vida, Rai jamais deixaria que isso acontecesse. Ele definitivamente protegeria sua irmã. O dragão ficou impressionado com a determinação da criança diante dele e decidiu aprisionar sua alma nesta terra para que pudesse testemunhar de perto a tragédia que aguardava sua irmã. Com essas palavras, o dragão desapareceu sem deixar vestígios. Após isso, Rai respirou seu último suspiro. Seu espírito permaneceu neste lugar por 15 longos anos, esperando por alguém que pudesse vê-lo. Ele também revelou que sempre que o dragão maligno destruía uma vila ou cidade, deixava um sobrevivente. Quando acordasse de seu sono, ele rastrearia aquele sobrevivente. Essa pessoa contaria aos outros sobre o que havia acontecido, espalhando a experiência aterrorizante. Uma reação em cadeia ocorreria, formando uma lenda aterrorizante. O dragão maligno absorveria todo aquele medo, ficando cada vez mais forte. Seu alvo atual eram as pessoas da capital real. Rai esperava que Al pudesse parar o dragão e vingar sua morte. Embora o poder de Al fosse inferior, se ele conseguisse empunhar uma força oposta ao desespero, com certeza poderia enfraquecer o dragão maligno o suficiente para atacar. Al imediatamente carregou a princesa de volta à capital para relatar isso, enquanto a princesa ordenava aos soldados que evacuassem os cidadãos para dentro do castelo. Al iria encontrar Helen, que de algum modo havia pegado uma espada e se aventurado sozinha na floresta para enfrentar Arábaros. 15 anos se passaram, e como prometido, o dragão maligno estava pronto para devorar sua alma cheia de terror junto com todos na cidade. Helen agora se lembrara de tudo, aprendendo que a morte de seu irmão foi culpa dela. Ela desabou no chão, chorando porque fora lenta demais. Seu irmão havia pago com sua própria vida, e agora, apenas por ela estar ali, pessoas inocentes que viviam na capital teriam que morrer. Helen implorou ao dragão maligno que levasse apenas sua vida. Isso era exatamente o que Arábaros queria ver. Um desespero irresistível e delicioso. Mas ele não se importava se Helen vivesse ou morresse. Todos os habitantes no castelo seriam massacrados, queimados e esmagados. Seus gritos seriam seu banquete mais sumptuoso. O espírito de Helen se quebrou completamente. Ela não desejava mais viver e apenas queria se reunir a seu irmão. Uma energia sombria gradualmente envolveu todo o seu corpo, mas as mãos fortes de Al agarraram as de Helen, impedindo-a de fazer algo tolo. O dragão maligno estava furioso por alguém ter ousado interromper sua refeição. Ele balançou a perna, mandando Al voar para longe. Embora ferido, Al não mostrou medo e avançou, desferindo um soco no rosto de Arábaros. O golpe foi poderoso, mas não conseguiu derrubar o dragão maligno. Al não teve escolha a não ser lutar cara a cara, continuando a se erguer na batalha, mesmo depois de ser arremessado pela sua respiração flamejante. Ele lutou enquanto levava Helen para escapar. Ele também transmitiu a mensagem que Rai havia deixado para sua irmã. Rai não tinha arrependimentos por salvá-la. Ele sabia que ela se atormentaria, mas como a sobrevivente, seu dever era viver feliz pelo bem de todos e ter uma vida que o deixaria orgulhoso. Al veio dar a Helen esperança de viver, para dizer a ela que não importava quão grave fosse a situação. Se ela tentasse, ainda poderia reverter as coisas. Nunca desista. Essa também era a fraqueza de Arábaros. Ao ver suas estatísticas começando a declinar, o dragão maligno não estava mais tão arrogante quanto antes. Ele mergulhou do céu em direção aonde Al estava, pretendendo matar o obstáculo à sua frente. Mas agora o poder de Al poderia sobrepujar completamente seu inimigo com apenas um golpe. O dragão maligno caiu para trás
e morreu. Justo quando parecia que tudo tinha acabado, Helen de repente pegou uma faca e a cravou diretamente no estômago de Al. Seus olhos continham a mesma malevolência que Arabarus uma vez teve. Enfrentando esse golpe fatal, Al só pôde desabar. Mas Helen não lhe deu descanso, cortando-o continuamente com a faca. A pessoa que estava diante de Al não era mais Helen, mas apenas uma marionete controlada por Arabarus. Justo quando Al pensava que sua vida iria acabar ali, o dragão sagrado Mirage apareceu para protegê-lo. Ao ver seu inimigo mortal, o dragão maligno não demonstrou raiva. Ele apenas pretendia brincar com aquele corpo. Por um momento, nunca esperando ser interrompido, ele não prestou atenção à aparição do dragão sagrado, pois havia um bom motivo. Logo após curar, Al-Mirage desabou, arfando por ar. Ele explicou que esse corpo não poderia existir por muito tempo. O poder que ele acabara de conceder a Al poderia ser usado para purificar a camada protetora do hospedeiro do nosso Roborus. Somente então ele poderia salvar Helen. O deus maligno riu, sabendo que essa era alguém muito importante para Al. Certamente, o garoto não ousaria atacá-lo, mas para sua surpresa, Al deu um passo à frente e deu um soco no estômago de Helen. Ele havia visto seus verdadeiros olhos o chamando, e mesmo estando possuída, ela não queria machucar ninguém com suas próprias mãos. Então, ela pediu que ele pusesse fim tanto à sua vida quanto à do nosso Roborus. O dragão maligno não poderia permitir que ele conseguisse isso tão facilmente. Aproveitou o momento em que Al baixou a guarda para agarrá-lo, seu espírito emergindo para se fundir ao corpo de Al. Mas ao entrar no coração de Al, ele não encontrou nada, apenas uma dedicação inabalável à agricultura. Imagens de Al arando a terra, plantando sementes, cuidando das colheitas e colhendo produtos, deixaram Araboro boquiaberto. Não havia absolutamente nada para ele explorar, e ele foi expulso de volta para o corpo de Helen. Sabendo que o dragão maligno não poderia mais resistir, Mirage decidiu liberar sua técnica final para apagar sua existência. Seu próprio corpo também começou a desaparecer. Antes de sumir, ele não se esqueceu de olhar para o jovem inconsciente atrás de si e expressar sua gratidão. As nuvens escuras começaram a se dissipar gradualmente, dando lugar à luz que retornava ao céu da capital. A princesa sabia que Al havia espantado o dragão maligno. Ele estava sendo cuidado na enfermaria da Guilda dos Aventureiros. A princesa Fel o abraçou alegremente no momento em que ele acordou. Helen explicou que, graças a Al e Mirage, um Roborus havia sido purificado. Parecia que Mirage havia esgotado todo o seu poder e desaparecido depois. Embora ela tivesse sido possuída pelo dragão maligno, agora estava completamente estável. No entanto, ela agora poderia usar seu poder dentro de seu próprio corpo. Isso a assustava um pouco, mas então ela pensou que esse poder, que antes era usado apenas para matar, poderia agora ser usado para salvar vidas. Além disso, seu dever agora era viver feliz. Caso contrário, o sacrifício de Rai teria sido em vão. Além disso, ela contava com os cuidados e o apoio dos aventureiros, do mestre da guilda e da senhora Wong. Todos decidiram comemorar essa vitória. A atmosfera estava animada em toda a sede da guilda. Apenas Al continuava pensando em retornar para seus campos para colher suas colheitas. Isso não passou despercebido pela princesa Fal. Ela só queria que Al aproveitasse ao máximo, porque isso era o que ele merecia. Quando ela ficou no castelo esperando o ataque do nosso Roborus, sabia que não poderia fazer nada, mas pensando em Al lutando lá fora, disse a si mesma que precisava dar tudo de si. Na manhã seguinte, Al retornou à sua vida diária, colhendo produtos com testa. Esse era o momento em que ele se sentia mais feliz. Então, o carteiro, Rix, veio entregar uma carta. Nela, seu pai disse que seus pais estavam bem. Eles ficaram muito surpresos ao saber que ele havia se mudado para a capital. Não importa o que alguém dissesse antes, ele sempre quis apenas cultivar e nunca desejou viver em um lugar tão agitado como aquele. Eles também tinham se mudado para a cidade de Hurugos e queriam que Al os visitasse, já que fazia tanto tempo desde que o tinham visto. Mas, primeiro, Al teve que notificar a Guilda dos Aventureiros e transferir as missões que havia aceitado para outros. Ao ouvir isso, Helen prontamente assumiu as missões. 2 ou 3 vezes por semana, ela aceitava missões de subjugação utilizando o poder de seus Roborus. Ela havia se registrado como aventureira e rapidamente subiu para o Rank F. Contudo, organizado, Al estava prestes a partir quando encontrou Fowl, querendo acompanhá-lo para convenientemente encontrar seus pais. Mas Al absolutamente não podia concordar. Se seus pais descobrissem que ele conhecia a princesa, quem saberia o que poderia acontecer?
dizer. Al caminhou feliz pela estrada em direção a Hurigas, com a mente constantemente pensando na adubação de alta qualidade que poderia comprar lá e trazer de volta para cultivar deliciosos tomates. Apenas pensar nisso o deixava feliz. Esse cara era realmente viciado em agricultura. Também era por causa de todo o recente caos com monstros e araboros que ele tinha esquecido que era apenas um agricultor, mas a má sorte ainda não havia terminado com ele. Outro orc bloqueou seu caminho, e desta vez era um macho. Al pensou que nada aconteceria, mas as coisas gradualmente pioraram quando percebeu que o monstro de pele verde queria violá-lo, fazendo Al correr por sua vida. O orc começou a imobilizá-lo e a pressioná-lo com força. Masculinidade de Al estava prestes a se tornar nada além de uma memória passageira. Felizmente, desta vez, ele foi salvo por uma desconhecida espadachim feminina. Ainda abalado com o que havia acabado de acontecer, Al agradeceu a menina desconhecida enquanto recuperava o fôlego. Vendo que Al estava por volta de sua idade, a garota não se fez de rogada e se apresentou como Huri. Quando soube que Al também estava indo para Hurugus, assim como ela, Huri decidiu se juntar a ele. Ela não se sentia confortável em vê-lo viajar sozinho. De qualquer forma, se ele encontrasse outro ataque de orc, seria muito perigoso. Os dois caminharam e conversaram rapidamente, adentrando na floresta Grim. O lugar estava deserto, e sons estranhos se aproximavam. Ambos desembainharam suas armas e assumiram posturas defensivas. No final, eram apenas Rix vindo entregar correspondência. Desta vez, era uma carta de sua mãe. Al frequentemente recebia cartas de seus pais assim, e antes de muito tempo, a pilha havia crescido demais para contar. Al mencionou que iria a Hurugus para visitar seus pais e também para comprar fertilizante para suas colheitas. Uma vez que a agricultura foi mencionada, ele começou a divagar sem fim, deixando Huri completamente confusa. Al também perguntou sobre a família dela. Uma garota viajando sozinha como essa deve ter uma família preocupada. Mas Huri desviou da pergunta, dizendo que estava bem e que ninguém se preocupava com ela. Al não insistiu, sabendo que cada um tinha suas próprias circunstâncias. À medida que a noite caía, Huri puxou uma tenda de um bolso em seu cinto. O bolso era como uma bolsa mágica, que podia conter uma tenda e todo tipo de outros itens. Era uma herança passada de seus antepassados. Durante o jantar, Huri mencionou que estava viajando para Hurugus para se treinar. Ela também havia ouvido um boato estranho sobre muitos acidentes inexplicáveis ocorrendo. As vítimas tinham visto demônios aparecer, mas não conseguiam se lembrar de como eram. A Guilda dos Aventureiros não podia despachar pessoas com base em meros rumores. Então, Huri decidiu investigar sozinha. Ela também revelou que era descendente do herói que derrotou o Rei Demônio em tempos de crise. Ela estava confiante de que o poder herdado de seus antepassados faria algo. Essa era sua missão. No entanto, Al se preocupava que, mesmo assim, ela ainda era uma garota. No momento em que ele disse isso, Huri ficou sem palavras. Essa foi a primeira vez que alguém demonstrou tanta preocupação por ela. Naquela noite, os dois dormiram na mesma barraca, e nada aconteceu entre eles. No entanto, compartilhar uma barraca com alguém que dormia mal e era tão forte quanto um monstro como Huri deixou nossa pobre coruja bastante machucada. Na manhã seguinte, eles chegaram a Hurugus, e Huri se despediu de seu novo companheiro de viagem. Era a primeira vez que ela viajava com outra pessoa e se sentia muito feliz. Se fosse possível, ela queria ficar com ele por mais tempo. Também era a primeira vez de Al visitando outro lugar além de sua vila e da capital. Ele ficaria ali por alguns dias antes de retornar à capital. Então ele queria contratar Huri como escolta quando esse tempo chegasse. Huri aceitou alegremente e até desenhou a localização de sua pousada para que ele pudesse encontrá-la quando terminasse. Por enquanto, os dois seguiram caminhos diferentes. Huri foi perguntando aos moradores sobre avistamentos de demônios, mas não ouviu ninguém mencionar o assunto. Enquanto investigava, uma voz gritou de um beco deserto. Ela correu até lá e uma mulher disse que demônios haviam aparecido e sequestrado sua irmã mais nova, apontando para a Floresta da Ilusão, para onde o demônio havia fugido. Ao ouvir isso, Huri imediatamente começou a persegui-lo, sem perceber que um homem a seguia secretamente. O retorno de Al, por outro lado, foi cheio de turbulência e caos. Sua mãe, Lucia, era excelente na cozinha e nos afazeres domésticos. Graças à sua bondade e energia, ela era muito querida por todos e era muito bonita. No entanto, tinha uma fraqueza fatal. Amava seu filho em demasia. Seu pai era um marido extremamente dominado. Toda vez que o velho tentava disciplinar seu filho, a mãe de Al batia cruelmente no marido. Se Al não tivesse falado em defesa dele, provavelmente teria morrido há muito tempo. Quando Al decidiu viver por conta própria,
Seu pai lhe disse algumas palavras de apoio. Inesperadamente, naquele momento, ele teve que ser revivido inúmeras vezes. Ao saber que Al tinha vindo comprar salmoura, seu pai o direcionou para a fábrica de sal nos arredores. Enquanto localizava no mapa de Al, ele notou o símbolo marcado de Huri e ficou perplexo. Naquele local marcado, não havia pousada alguma. Al também perguntou ao pai sobre os acidentes inexplicáveis nessa área, mas o velho nunca havia ouvido falar de tais coisas. Também não havia demônios pairando por ali ultimamente. No dia seguinte, depois de obter a salmoura que precisava, Al se dirigiu à pousada onde Huri estava hospedada. Um jovem ali perto gritou que havia sido atacado por demônios e que uma garota de cabelo azul havia lutado contra eles para libertá-lo. Al imediatamente perguntou a localização e soube que eles estavam na Floresta da Ilusão. Ao ouvir isso, Al saiu correndo sem perder um segundo, sem notar o sorriso satisfeito no rosto do homem. O homem estalou os dedos, e todas as pessoas na cena desapareceram. Al correu chamando o nome de Huri. Vendo uma garota sendo atacada por um monstro, ele correu e derrubou a criatura. Mas estranhamente não sentiu impacto algum. Quando a mulher o abraçou, a ilusão desfez-se, revelando a boca fedorenta de um monstro pronto para morder sua cabeça. Hori saiu da floresta e matou a criatura. Esse tipo de monstro se especializava em se disfarçar como humanos. Não importava quantos fossem mortos, eles continuavam aparecendo. O homem de antes aplaudiu o que Hori estava fazendo. Ele também se espantou com a estupidez de Hori por não perceber que tudo aqui estava direcionado a ela. Tudo isso havia sido armado pelo homem para atrair a descendente do herói para cá e matá-la. Ele se apresentou como Loki. Seu alvo não era Huri, mas Al. Ele havia descoberto que tanto Romeu, o ex-comandante da divisão do Rei Demônio, quanto o dragão maligno Araboros haviam sido derrotados apenas por Al. Huri não o deixou terminar, avançando com sua espada para atacar, mas ele a contra-atacou em vez disso. Ela não era páreo para ele. Era a vez de Al entrar em ação e lutar. Os dois colidiram com uma força devastadora, destruindo uma seção inteira da floresta. Loki estava consideravelmente ferido, mas suas lesões poderiam se regenerar, então não era um problema. Al também usou magia de recuperação em si mesmo, enquanto se perguntava por que os demônios estavam focando nele. Loki sabia que seu oponente estava enrolando para ganhar tempo, mas, sendo uma alma bondosa, teria que contar a Al assim mesmo. Ele estava eliminando fatores que poderiam obstruir seus planos. Aqueles que ele estava de olho eram Al e uma garota que acabara de adquirir o poder do dragão maligno, Helen. Ele também revelou que Al era um herói e possuía o poder do deus benevolente, enquanto o rei demônio recebia poder do deus maligno. Essa era a explicação curta. Agora Loki prosseguiria para eliminar essa ameaça à raça demoníaca. Ele convocou monstros para atacar. Al não mostrou medo e destruiu ambos os vermes nojentos tentando engoli-lo. Loki então lançou magia, gradualmente sobrecarregando-os até que nenhum pudesse resistir. Ele não tinha intenção de matar Al, apenas de restringi-lo desde o início. Seu objetivo era meramente testar do que seu oponente era capaz. Mas para Hori era diferente. Ela morreria bem aqui. Vendo Al restrito diante dela, Huri amaldiçoou silenciosamente seu próprio fracasso. Ela se lembrou do incentivo de seus pais quando era jovem. Lembrou-se de sua determinação em se tornar uma heroína excelente e poderosa, mas agora só podia deitar ali, esperando pela morte. Não tinha palavras para descrever isso. Loki reuniu o poder mágico em sua palma, pretendendo matar a garota à sua frente com um simples golpe. Mas, inesperadamente, o monstro que estava restringindo Al, de repente se transformou em pedra. Isso foi devido ao sal que Al havia trazido. Ele tinha um efeito coagulante, útil para desinfecção e muitas outras coisas, como destruir as sanguessugas grudadas em Al. Loki ficou impressionado com o estilo de luta desse fazendeiro, mas ao olhar para a condição espancada de Al, esquecendo-se de atacar, ele mal conseguia ficar de pé. Loki não prestou muita atenção. Al não se importava com isso. Ele avançou, lançando seu punho trêmulo em direção a Loki. Ele gritou que não importava o que acontecesse, ele salvaria Hori e não deixaria Loki tocar em Helen. No início, Hori não conseguia entender por que Al estava se esforçando tanto, mas depois refletiu sobre si mesma. Quando enfrentou muitas críticas, lá no fundo, ela pensou que nunca poderia se tornar uma heroína, e havia desistido. Mas Al nunca desistiu de derrotar aquele demônio. Não importava o quanto estivesse machucado. Seu único pensamento era salvá-la. Ter poder ou não importava. Nunca se deve desistir de ajudar e proteger os outros. Isso era o que significava ser um herói. Hori compreendeu essa verdade e se levantou.
cravando a adaga em Loki. Ela não conseguia acreditar que algo tão simples tivesse levado tanto tempo para perceber. Loki não se importava com a menina atrás dele. Essa ferida de faca não o preocupava nem um pouco. No entanto, o espírito indomável de Rory fez o poder de seu deus benéfico despertar. Uma brilhante aura dourada irradiou poderosamente de seu corpo. A espada, imbuída do poder do deus benéfico, cortou em Loki. O demônio, atingido por esse golpe, não conseguiu se regenerar. Seu corpo inteiro foi despedaçado e se desintegrou em pó. Al ficou sem palavras de surpresa. Ele sabia que Rory era uma descendente de heróis, mas nunca esperou que ela fosse tão poderosa. Suas forças restantes se esgotaram e ele desabou, roncando. Rory então expressou seus verdadeiros sentimentos. Ela havia se apaixonado por Al. Al não acordou até cair da noite. Um bom sono o restaurou. Então os dois foram de volta à cidade na escuridão da noite. Eles perceberam uma presença sinistra na floresta. Onda após onda de sons estranhos fez Rory sentir arrepios. Eles se aproximaram mais e mais, e finalmente sua fonte se revelou. Era a amada mãe de Al. Ele ficou imediatamente apavorado porque, se ela descobrisse que Rory estava com ele, bateria na garota até a morte. Apenas pensar nisso era aterrorizante. Al imediatamente pegou Rory e correu para salvar sua vida. Os dois mal conseguiram voltar à cidade, apenas para descobrir que a pousada de antes havia sido uma ilusão criada por Loki. Então Rory encontrou outra pousada para ficar enquanto Al voltava para casa. A casa estava caótica como sempre, com o pobre velho levando constantemente a culpa no lugar de seu filho. Sua mãe sempre quis que ele ficasse, mas diante da determinação de Al, não havia nada que ela pudesse fazer. Ela também o lembrou para não assumir muita responsabilidade. Ele era uma pessoa gentil, mas não deveria deixar que essa bondade o sufocasse. Ser um pouco egoísta às vezes era aceitável. Al encontrou Rory do lado de fora da cidade e juntos partiram para a capital. Rory se perguntava por que Loki havia mirado em Al e o lembrou para ser mais cuidadoso a partir de agora, já que os demônios haviam começado a fixar seus olhos nele. Al levou Rory para apresentá-la na guilda dos aventureiros. No momento em que Helen viu essa garota, perguntou qual era seu relacionamento com Al. Ambas imediatamente reconheceram uma rival à sua frente e estavam determinadas a não entregar Al a mais ninguém. Um garotinho foi pego com a mão na massa por Al, roubando berinjelas de seu jardim. Al não estava bravo porque o menino ousou roubar de seu campo. Ele estava zangado porque o garoto pegou vegetais que ainda não estavam maduros. Eles não teriam um bom gosto. Então qual era o sentido de pegá-los? Mas era apenas porque o menino estava tão faminto que ele fez isso, vendo que Al não tinha escolha. Mas dar um repolho para a criança passar pela refeição, a situação desse garoto não era um caso isolado. Devido aos constantes ataques de monstros, as rotas comerciais com outros países haviam sido cortadas. Helen mencionou que, desde que Al foi para Hurugo, os ataques se tornaram mais frequentes. Como resultado, os preços continuaram subindo e as pessoas pobres não conseguiam nem mesmo comprar comida. Justo naquele momento, o sino de alarme para ataques de monstros tocou. Aventureiros e soldados tiveram que se opor a eles fora das muralhas da cidade, mas seus números continuavam aumentando sem parar, tornando a defesa extremamente difícil. Apesar de Helen e Rory terem se juntado à luta, monstros apareciam infinitamente e não podiam ser todos derrotados. Então, uma unidade de cavalaria entrou, liderada por um cavaleiro portando a espada sagrada, Leviatã. Ao ver essa arma divina, os monstros recuaram e pararam de atacar. Naquela noite, a princesa visitou a casa de Al. Ela viera para se despedir. Provavelmente nunca mais poderiam se encontrar. Al não entendia o que estava acontecendo. Ele só podia observar enquanto a princesa entrava tristemente na sua carruagem e partia. Graças à espada sagrada, as vidas das pessoas gradualmente retornaram ao normal. Os monstros deixaram de atacar e as rotas comerciais foram restauradas. Mas desde então, Fel nunca mais apareceu. Al continuou recebendo cartas de sua mãe e suas vendas de produtos também melhoraram. Ele agradeceu em silêncio ao reino de Antispurg por enviar a espada sagrada para expulsar os monstros. Que nação gentil! Mas Hicks, que veio entregar sua correspondência, discordou desse sentimento. Um anúncio foi feito em toda a capital, informando que a princesa Fall se casaria com o príncipe de Antispurg. Era a mesma pessoa que havia brandido a espada sagrada contra os monstros.
Rory também se perguntava por que os monstros, que normalmente não tinham inteligência, haviam sido tão obedientes naquele dia. Nesse momento, Al correu até Helen para perguntar sobre a princesa Fall, mas 10 dias haviam se passado e ninguém a havia visto ou ouvido qualquer notícia sobre ela. Ele também mostrou a carta que sua mãe havia enviado para Helen e Rory lerem. Ela sabia que a capital havia sido atacada frequentemente por monstros recentemente e pretendia exterminá-los todos por causarem problemas para seu amado filho. Mas durante sua investigação, ela descobriu algo chocante. A espada sagrada, Leviatã, não tinha absolutamente nenhum poder. Não era a lendária espada sagrada. Seu criador era apenas um ferreiro comum. Lucica havia sido a ex-capitã do Shadow Puppet. Então, investigar tais informações não era difícil para ela. Shadow Puppet era uma unidade de inteligência profissional que se dizia ser capaz de obter qualquer informação, não importando quão bem guardada ela estivesse. Mas a informação mais importante era que os monstros atacando a capital haviam sido convocados por um demônio, e esse demônio foi forçado a fazê-lo porque sua amante estava sendo mantida como refém. Portanto, o reino de Antispurg havia usado demônios para atacá-los. Então, eles venderiam sua boa vontade usando a condição de proteger o país para forçar a princesa a um casamento político. Assim, Al queria resgatar a princesa, e para isso precisava do apoio das suas duas outras garotas. Entrar em Antispurg era muito difícil, mas Al tinha o guia perfeito. Era Rix, que poderia ir a qualquer lugar. Enquanto isso, o príncipe Néteros estava em conselho com os líderes de vários reinos. Todos lutavam para que a espada sagrada protegesse sua própria nação, mas havia apenas uma espada sagrada, e os outros reinos tinham que competir por sua proteção. Alguns até ofereceram 30% da riqueza de suas nações. Outros prometeram reduzir preços e isentar todas as taxas de transação. Ninguém sabia que tudo isso era orquestrado pelo próprio príncipe. Sob sua coerção, um demônio chamado Gazelle foi forçado a agir contra sua consciência, mas Néteros estava pouco se importando com isso. Ele só precisava de alguém que o obedecesse. Se Gazelle não obedecesse, seus entes queridos pagariam com suas vidas. A princesa Fel discordava do que ele estava fazendo com seu servo. Para Néteros, isso era uma educação necessária para os subordinados. Sem ser rigoroso com eles, como poderia um líder conduzir uma nação? Nesse instante, outro cavaleiro veio com notícias urgentes. A carruagem para a cerimônia chegaria atrasada. Ao ouvir isso, Néteros ficou furioso. A cerimônia teria muitos embaixadores, líderes e nobres de várias nações. Ele ordenou que seu subordinado providenciasse imediatamente uma carruagem adequada. Depois que o cavaleiro saiu, ele quis convidar a princesa para celebrar este evento importante, mas Fel naturalmente não se sentia feliz por estar lá e recusou de forma categórica. Néteros não sabia que o subordinado que ele acabara de enviar era, na verdade, um espião, encarregado de infiltrar-se em Antispurg. O assunto da carruagem era para permitir que o grupo de Al entrasse suavemente na capital. A bagagem para a cerimônia na carruagem passaria pela alfândega rapidamente. Enquanto isso, Rix reuniria monstros para expor o esquema do príncipe Néteros. Se conseguissem provar que a espada sagrada era falsa diante de todos, o contrato de casamento se tornaria nulo e a cerimônia seria naturalmente cancelada. Só agora Rix revelou sua identidade. Ele era um membro da Shadow Puppet e um demônio. Ele explicou que muitos demônios viviam disfarçados entre os humanos. Desde o momento em que ganhou consciência, ele tinha uma dívida com Lúcia. Na verdade, a vida humana lhe parecia mais familiar. O demônio controlado por Néteros também havia vivido entre humanos por muito tempo e até se apaixonou por uma garota humana. Depois que o tratado foi assinado, eles acharam que finalmente poderiam ficar juntos, mas, inesperadamente, Néteros tomou controle dele. A princesa Fel ainda não conseguia acreditar que estava naquele lugar desconhecido, prestes a se casar com alguém que não amava. Se ao menos pudesse ver Al mais uma vez. Essas palavras foram inesperadamente ouvidas por Néteros. Depois de ter uma rainha, Néteros poderia se tornar rei, governando este país tanto em nome quanto na realidade. Ele acreditava que, com a espada sagrada, poderia controlar demônios para dominar magia. Mesmo agora, a princesa Fel continuava triste, mas acreditava que isso era para o melhor, sacrificando-se por seu próprio país. A carruagem de Al havia infiltrado a capital pela Porta dos Fundos. Todo o local estava em uma atmosfera festiva por causa do casamento. A área do castelo estava naturalmente fortemente vigiada. Eles haviam preparado roupas novas para se disfarçarem como camponeses vindo vender produtos. O plano de Al era resgatar a namorada de Gazelle, que estava presa no castelo.
Então, eles a levariam à igreja e fariam Gazelle confessar que o poder da espada sagrada era falso. Isso resolveria tudo. Al estava confiante de que ninguém daria problemas a um fazendeiro como ele, mas no momento em que saiu, um cavaleiro o parou. Ele disse casualmente que tinha vindo entregar produtos ao palácio, mas como os cavaleiros poderiam acreditar em uma mentira tão tola? Eles rapidamente se reuniram e saíram em perseguição às pessoas disfarçadas de fazendeiros. Se continuassem correndo, quem saberia quando conseguiriam executar seu plano? Helen jogou Al diretamente dentro do castelo para que ele resolvesse as coisas lá dentro, enquanto as duas garotas lidavam com as questões do lado de fora. O local onde Al caiu era, inesperadamente, o mesmo quarto onde a namorada de Gazelle estava presa. Ele facilmente derrubou todos os guardas lá, mas ainda havia muitos inimigos. Ele não teve escolha a não ser carregar a garota de Gazelle e correr para salvar sua vida. Quando saiu, ele se reuniu com Helen e Rory, mas não tinham tempo para respirar. Atrás deles, um exército inteiro estava perseguindo os três intrusos. Os sinos da igreja haviam começado a tocar. Se não se apressassem, a cerimônia começaria. Seguindo o plano original, as duas garotas ficariam para ganhar tempo enquanto Al corria direto para a igreja. Antes de levar Fal para o salão, o rei perguntou mais uma vez à filha se essa era realmente sua decisão final, mas Fal disse que estava bem. Isso era por Magus. O sacerdote havia começado a cerimônia exatamente naquele momento. No fundo do coração, ela ainda desejava que Al viesse salvá-la. Ela não queria casar com o homem que estava diante dela. Justo quando seus lábios estavam prestes a se tocar, as portas da capela se abriram de repente e atropelaram Netherus. Al entrou como se nada tivesse acontecido. Fal estava tão radiante que caiu em lágrimas, incapaz de acreditar no que havia acabado de acontecer. Nesse momento, Netherus finalmente soube quem era seu rival. Ele imediatamente gritou que Al tinha vindo sequestrar a princesa, mas Al acusou Netherus friamente, afirmando que a espada sagrada que ele possuía era completamente falsa. Todos os presentes ficaram confusos ao ouvir isso. Netherus congelou por um momento, mas então explodiu em risadas. Ele sabia que ninguém acreditaria nisso. Até o próprio rei de Megas disse ter testemunhado monstros fugindo daquela espada com seus próprios olhos. Não apenas ele, mas todos os que estavam sentados ali também haviam presenciado. Al permaneceu impassível diante dessas palavras, porque tinha o trunfo. Do lado de fora, monstros liderados por Rix haviam cercado toda a capital. Todos imploravam a Netherus que usasse a espada sagrada para expulsar os monstros, mas ele hesitou e continuou chamando o nome de Gazelle. Gazelle agora havia se reencontrado com sua namorada. Ele não se importava mais com aquele príncipe. Rix trouxe a espada sagrada. Netherus sabia que assim que pegasse aquela espada, tudo seria exposto. Al avançou, agarrou a espada e a atirou contra os monstros cercando a igreja. Eles facilmente despedaçaram a espada falsa. Gazelle também acusou Netherus de ameaçá-lo e enviar monstros para outros reinos. Aqueles monstros seriam retirados por ele após os soldados levantarem suas espadas como sinal. Em outras palavras, não era o poder da espada sagrada que repelia os monstros, mas uma flauta controladora de monstros que apenas demônios podiam usar. Diante dessas acusações, Netherus não demonstrou medo, mas riu maniacamente, porque na noite anterior ele havia enviado uma horda de monstros para Megas. Com o rei e a princesa do reino aqui, a capital não teria como reagir. Ele havia espalhado cadáveres de monstros por todo o país para atraí-los para lá. Seu plano era anexar Megis ao seu território após devastá-la. Mas ele nunca esperava que os soldados e aventureiros em Megis tivessem sido treinados por Helen e Rory, pessoas que queriam proteger seu próprio país com suas próprias mãos. Al se aproximou de Fal e lhe disse que ela não precisava mais se sacrificar sozinha. Os soldados de Doji Netherus também perceberam que estavam servindo a um tirano. Todos eles jogaram suas armas no chão e se renderam. Netherus não pôde mais resistir e não teve escolha, a não ser levantar as mãos e se submeter à prisão. A missão de resgate da princesa foi um sucesso, e Al ganhou mais uma esposa para seu harém. Mas o verdadeiro mentor por trás deste plano destrutivo ainda não havia aparecido. Até mesmo Rix não conseguia descobrir quem era. A paz retornou a Megis. A Guilda dos Aventureiros também prestou um grande serviço, e os pedidos de missões começaram a chegar em maior quantidade. A princesa Fel pessoalmente veio recompensá-los. Seu principal objetivo desta vez também era intimidar as outras esposas e competir abertamente por Al. Al voltou a cuidar de sua fazenda, mas agora com várias esposas atrás dele, sua vida não era mais a mesma de antes. Fal estava confiante de que Al havia viajado para outro país para salvá-la, mas a vida de Rory também havia sido salva por Al.
Al. As duas só queriam saber quem Al gostava mais, mas esse fazendeiro não queria se envolver em tal drama. Ele se recusou a responder e simplesmente se imergiu na alegria da agricultura. Era também porque Al já tinha outra garota em seu coração. Apesar de ter passado muito tempo desde que se encontraram, ele sempre pensava em Elvia, sua amiga de infância. Na vila de Sil, há 15 anos, Al e seu pai estavam colhendo os produtos. Desde jovem, ele tinha um carinho especial pela agricultura. Um dia, ele se deparou com uma garotinha que havia sido pega roubando. Os vilarejos viram que ela era apenas uma criança, sozinha, e presumiram que seus pais a haviam abandonado ou talvez morrido. Embora sentissem pena dela, não tinham escolha a não ser entregá-la a um mercador de escravos. Se a deixassem ali, ela com certeza roubaria novamente. Essa criança havia vivido sozinha nas montanhas, sobrevivendo ao roubar comida. Al se sentiu mal por ela e trouxe comida quente, mas diante de seu cansaço, ele só pôde deixar o prato de sopa e se afastar. Com o passar do tempo, Al trouxe comida que sua mãe havia cozinhado todos os dias. Gradualmente, a garotinha parou de ficar na defensiva e começou a aceitar Al. Para Al, ver as pessoas desfrutarem de suas refeições era a felicidade de um agricultor. Foi só então que ele finalmente aprendeu o nome da garotinha, Elvia. Justo quando parecia que este seria um tempo pacífico para os dois, os adultos descobriram seu esconderijo. Al se ajoelhou e implorou que eles liberassem Elvia, prometendo devolver tudo o que ela havia roubado. Ele não podia fazer isso imediatamente, mas araria muitos campos e cultivaria muitos vegetais para compensar. Mas mesmo assim, eles ainda não concordaram. Nesse momento, o pai de Al por acaso passou por ali. O velho homem tinha considerável influência na aldeia e ofereceu o arroz de sua própria família. Para compensar os danos, os dois homens nada mais tinham a dizer e deixaram o assunto de lado, não vendendo mais Elvia ao comerciante de escravos. A única questão era se sua amada esposa o mataria quando descobrisse. Elvia também devolveu as batatas que havia roubado de Al, mas o velho não tinha a intenção de aceitá-las de volta. Ele até concordou em levar Elvia para casa e adotá-la. 2 meses depois, Elvia havia se acostumado à vida na fazenda da família de Al. Ela sempre se agarrava a Al e nunca brincava com ninguém além dele. Agora que a família tinha 4 membros, o pai de Al queria encontrar um lugar mais adequado, então decidiu ir à capital procurar uma casa. Os pais deixaram os afazeres domésticos para seus 2 filhos. Enquanto isso, o encrenqueiro Testa havia descoberto um mapa do tesouro perto da vila, mas os adultos haviam proibido sua entrada na floresta porque era muito perigosa. Com os pais de Al fora, os 2 meninos planejaram passar pelas abelhas assassinas que guardavam a borda da floresta e se aventurar mais fundo para encontrar o tesouro. Talvez eles pudessem pegar uma gema como presente para Elvia ao longo do caminho. Al disse a Testa que queria que Elvia se aproximasse dos aldeões, mas ele não sabia que ela estava sendo intimidada e isolada por eles. Sempre que Elvia caminhava sozinha, os aldeões jogavam pedras e insultos contra ela, mas ela nunca contou a Al sobre nada disso. Só agora a Al entendia por que seus pais estavam tão determinados a comprar uma casa na capital. Ele se sentiu decepcionado consigo mesmo por não ter percebido. Seguindo o local marcado no mapa, os dois chegaram diante de um penhasco íngreme que parecia insignificante, mas Testa acidentalmente ativou algum tipo de mecanismo que empurrou os dois para dentro. Os 2 meninos se encontraram dentro de uma espécie de ruínas. Eles tocaram uma placa de pedra esculpida com símbolos estranhos. Ela emitiu luz subitamente, e a consciência de Al foi engolida por alguma entidade maligna. Um tremor poderoso seguiu enquanto pedras e detritos voavam por toda parte. O vulcão fora da vila havia acordado. Al não sabia como tinha conseguido voltar, mas no momento em que acordou, uma dor aguda atravessou seu coração. Quando saiu, tudo o que Al pôde ver foi uma nuvem de fumaça negra. A cinza vulcânica cobriu tudo, de casas a campos. Os aldeões haviam evacuado para outro lugar por causa disso, mas a única ponte tinha sido destruída, deixando-os presos ali. A comida se tornou cada vez mais escassa. Embora todos buscassem desesperadamente, os suprimentos continuavam a diminuir. Al foi para os campos ver se algo restava, mas não só não encontrou nada, como também era constantemente atormentado pela dor. Elvia sabia que tinha que fazer algo, então foi até a tenda do chefe da vila para roubar comida. No entanto, ela lembrou o que Al lhe dissera,
e hesitou, decidindo não fazer isso. Para cuidar de Al, a menina deu a ele toda a sua própria comida, mentindo que haviam recebido ajuda da capital. A partir de então, ela não comeu mais nada. Seu corpo definhou até que finalmente desmaiou. Seus olhos sem vida se fecharam lentamente. Al desmoronou diante do corpo de Elvia. Só então ele percebeu o quanto a menina havia sacrificado por ele. Ele se culpou, acreditando ser o responsável pela morte de Elvia. O tempo passou, e agora ele conseguia produzir mais e melhor, mas Elvia não podia mais provar nada disso. Enquanto Al exterminava monstros tranquilamente, como solicitado pela guilda, ele descobriu uma garota inconsciente deitada na estrada. Incapaz de deixá-la ali, ele a levou para casa. No início, ela parecia um pouco assustada por estar sendo levada para casa por um homem, mas quando soube que Al só queria ajudar, ela relaxou um pouco. O nome dela era Linnea. Ela estava a caminho da guilda dos aventureiros na capital para fazer um pedido sobre anomalias inexplicáveis na cidade onde morava. Diante dessa informação vaga, Helen se preocupou que nenhum aventureiro aceitaria tal pedido, mas Al se ofereceu para investigar. Além disso, ao ouvir que a cidade de Linnea era Gal, um lugar famoso por seus aspargos, o espírito de um fã de produção despertou dentro dele. Antes de sair, ele também comprou roupas novas para Linnea. Os dois tiveram a sorte de pegar uma carona em uma carruagem para Gal. O proprietário da carruagem mencionou que, ultimamente, Gal estava se recusando a negociar com outras cidades. No caminho, foram perseguidos por um grupo de orcs. Ao ver aqueles perversos, memórias desagradáveis surgiram na mente de Al, e ele desmaiou. Linnea colocou um colar ao redor do pescoço de Al, o mesmo tipo que ela estava usando. Ele tinha o efeito de estabilizar o espírito, então ela esperava que isso o ajudasse a superar aquele pesadelo. No momento em que chegaram ao portão da cidade, foram parados por guardas, mas assim que viram o rosto de Linnea, eles se afastaram e não causaram mais problemas. Uma vez dentro, Al notou que os soldados ali estavam usando vassouras como armas. No início, ele não achou isso muito estranho e parou em algumas barracas de comida na beira da estrada para perguntar, mas o vendedor disse que nada estava fora do normal, enquanto lhe entregava um espeto completamente queimado e incomível. O vendedor continuava olhando, com os olhos arregalados por algum motivo, repetindo continuamente a mesma frase, com suor escorrendo incontrolavelmente. Na rua, um homem transportando vegetais mostrava os mesmos sintomas. A essa altura, Al percebeu que algo anômalo estava acontecendo naquela cidade, mas antes que pudesse descobrir o porquê, duas figuras encapuzadas o trataram como mercadoria e o levaram. Por enquanto, Linnea o convidou para sua casa para descansar. A família dela administrava um negócio de colares, e graças aos colares, contendo a proteção do Deus benevolente, ela e Al não foram afetados pelos estranhos acontecimentos ali. Desde que a cidade se tornou estranha, os pais de Linnea haviam desaparecido, deixando-a sozinha, testemunhando esses eventos bizarros. Al não tinha escolha a não ser investigar seriamente. Os moradores da cidade não eram diferentes de lunáticos. Ninguém estava lúcido o suficiente para questionar a presença de Al. Como alguém diferente nas ruas, ele também chamou a atenção do Sr. Hamel. Al estava diante da própria pessoa que revolucionou o cultivo de aspargos e não pôde deixar de admirar. Hamel disse que os aspargos acompanharam o desenvolvimento da cidade. Ele também usava um colar como o de Al, então tinha notado as coisas estranhas acontecendo em sua cidade. Ele convidou Al para sua mansão para conversar mais, mas o velho estava claramente escondendo algo. Linnea percebeu isso também. Porque o Lorde estava tão completamente lúcido e ainda assim permanecia nesta cidade sem nenhuma intenção de sair em busca de ajuda. Al achava que deveria haver algum motivo para o encontro deles naquela noite. Linnea temia que alguém tão ingênuo como Al fosse enganado por aquele velho, mas Al estava confiante de que poderia resolver tudo isso dentro da mansão do Senhor. As vitrines estavam cheias de imagens de aspargos e diversos vegetais. No momento em que Al se sentou, mencionou as anomalias da cidade e perguntou ao Senhor se ele sabia o que estava acontecendo. Hamel sorriu friamente e disse que Al não precisava se preocupar mais com isso porque ele estava cercado por soldados. Mas Al era um fazendeiro com uma força monstruosa. Pessoas comuns não poderiam restringi-lo. Os soldados foram imediatamente derrubados, deixando apenas o velho Remo sentado lá. Quando Al avançou para atacar, Linnea o deteve. Somente então, Hamel revelou seu plano de dominar toda a humanidade. Aquele que controlava Hamel nos bastidores era Vritra, um demônio de linhagem nobre. Ele podia roubar a consciência daqueles que possuía, assim como o senhor sentado ali, mas só podia controlar uma pessoa por vez.
Assim, ele havia criado uma gema que era a cristalização de seu poder e a enterrou dentro da estátua da deusa no centro da cidade. Graças a isso, todos os residentes ali estavam sob seu controle. Seu próximo alvo era a capital, mas ele havia ouvido um rumor interessante. Um humano havia derrotado tanto Romeu quanto a Bárbaros. Se ele pudesse implantar a gema naquele corpo e dominar os humanos, sua influência em todo o mundo dos demônios aumentaria. Em outras palavras, atrair Al para aqui fazia parte de seu plano. Ele havia feito os pais de Línia reféns para que ela levasse Al até este lugar. Al parou de resistir e deixou Vritra fazer o que quisesse. O demônio riu ao trazer lentamente a gema em direção ao rosto de Al. Línia não conseguia conter suas emoções. Ela sabia que Al era uma pessoa gentil e não podia deixá-lo ser ferido ali. Ela gritou para parar Vritra. Sim, com certeza gritar o faria parar, mas Al, de repente, quebrou a pedra de comunicação, sinalizando para Helen e Rory do lado de fora destruírem a estátua da deusa. As duas garotas haviam investigado em paralelo com Al desde o início. Elas sabiam que era a causa das estranhas ocorrências na cidade. A missão de Al era se infiltrar na mansão do Senhor para confirmar isso. O plano de Vritra falhou. Os pais de Línia foram resgatados, mas Vritra ainda tinha o Senhor como refém. Ele não acreditava que Al feriria uma pessoa tão respeitável, mas Al sabia que Ramol amava Aspargos de todo o coração. Ele sabia que o Senhor não deixaria seu precioso Aspargo ser arruinado nas mãos daquele demônio. Até mesmo Vritra não esperava que essa técnica suprema de limpeza mental com aspargos funcionasse de fato. Ao mastigar alguns aspargos, o Senhor se libertou do seu feitiço controlador. O demônio foi lançado para fora da porta por mera comida humana. A missão estava completa, e Al havia conquistado mais uma esposa para seu harém. Céus azuis, sol, dourado, produtos frescos. O que poderia ser mais maravilhoso para Al? Além disso, ele tinha uma equipe de ajudantes em seus campos. Uma princesa, um herói e uma recepcionista da Guilda dos Aventureiros. Al estava com ciúmes de Rory e Helen porque elas haviam recebido presentes de Al. Estavam sendo pagas por ajudar com o incidente. Na cidade de Gal, os três estavam reclamando que sempre que Al ia a algum lugar, outra garota aparecia. Se não tomassem cuidado, teriam que competir com dezenas de outras. De repente, um grito ecoou. O rosto de Al escureceu ao ver as plantas de 5 dedos rastejando por todo o chão. Essas plantas demoníacas sugavam todos os nutrientes dos vegetais ao redor. Uma única distração. E elas tinham crescido até esse ponto. Isso realmente deixava Al louco. Seu maior inimigo não eram os demônios ou monstros, mas essa erva daninha. Eles levaram sua produção para vender no mercado da capital. Lá, ele frequentemente encontrava conhecidos como Jake e o Rei dos Megas. O rei costumava se disfarçar de plebeu e passear pelo castelo, sempre pedindo a Al que se tornasse seu genro, mas Al sempre recusava, não querendo se casar naquele momento. O rei dizia francamente que lhe daria as terras agrícolas a leste e até forneceria ferramentas agrícolas recém-desenvolvidas. Ao ouvir isso, o fanático por agricultura estava praticamente hipnotizado para aceitar imediatamente. De repente, Al ouviu a voz de alguma deusa. O som era fragmentado, tornando impossível ouvir claramente o que ela estava dizendo, mas então ele voltou abruptamente à realidade. O rei despediu-se dele e retornou ao castelo. A produção havia vendido tudo. Finalmente, ele tinha dinheiro suficiente para comprar herbicida para eliminar aquelas plantas de 5 dedos. Após comprar o herbicida, Al testemunhou algo que fez seu sangue ferver. Um comerciante de escravos estava prestes a sequestrar uma garotinha e levá-la embora. Al correu para dentro e derrubou os 2 bandidos. Imediatamente vendo isso, o comerciante abandonou suas mercadorias e correu para salvar sua vida. O nome da garotinha era Julia. Assim como Rix, ela era um demônio, mas seu status era muito mais alto do que o de Rix. Ela era filha do Rei Demônio, o próximo governante do reino demoníaco. Julia havia vagado até aqui em busca de alguém que pudesse salvar os demônios. A história começou quando Vapple, que sempre cuidou dela, se ajoelhou e disse que aquele lugar era muito perigoso. No mínimo, ele precisava salvar Julia. Então ela foi teleportada à força para cá. Ela sabia que algo terrível havia acontecido em sua casa e precisavam se apressar para resgatar os que ficaram para trás.
mas o reino demoníaco estava do outro lado do oceano. De navio, levaria 3 dias. Al decidiu ajudar a garotinha, e como viajar de navio levaria muito tempo, ele carregou Julia nas costas e correu pelo oceano para alcançar o reino demoníaco. Os dois pararam em uma costa sem nome, onde Veppel já estava esperando. Al sentiu algo estranho sobre esse homem e impediu Julia de se aproximar. A garotinha confiava que a pessoa que sempre cuidou dela desde a infância não poderia ser uma má pessoa. Mas Veppel, de repente, levantou a mão e lançou um raio. O raio quase matou Julia. Antes que a garotinha pudesse se recompor, ele disparou continuamente magia contra os dois. Al lutou para bloquear e desviar dos ataques, enquanto protegia Julia e procurava uma oportunidade para contra-atacar. Seu poder não era para ser subestimado. Após uma batalha difícil, Al finalmente desferiu um chute bem na cara de Veppel, deixando-o inconsciente. Julia ainda não conseguia acreditar que alguém que sempre foi tão gentil ele poderia atacá-la, mas foi apenas por um momento antes de acordar, tentando emboscar Al. No entanto, a mãe de Al apareceu por trás e o nocauteou com um único golpe. Ela tinha ouvido de Rix que seu amado filho havia infiltrado sozinho o perigoso reino demoníaco, então se apressou para cá para protegê-lo. Este Veppel realmente tinha sido controlado por algo. Ele era o mago mais forte entre os demônios, sempre ao lado de Julia como seu cuidador, nunca a deixando mesmo por um momento, até de maneira um tanto obsessiva. Os três continuaram em direção ao castelo demoníaco. Os soldados aqui haviam sido todos mortos. Não restava um único sobrevivente. Eles pareciam ter sido controlados por alguém e forçados a lutar entre si até a morte, assim como aconteceu com Veppel. Julia arrombou as portas e correu para o salão principal. Seu pai também estava inconsciente, sangrando profusamente. Al percebeu que alguém ainda estava vivo e se aproximou. Essa pessoa ficou aliviada ao ver que Julia estava a salvo. Antes que pudessem comemorar, Lúcifer levantou a espada para matar a menininha. Felizmente, Al a deteve a tempo. Desde o começo, Al sabia que ela não era sua verdadeira mãe. A verdadeira Lucia teria corrido para abraçar seu filho até a morte no momento em que se encontrassem, mas essa pessoa era tão fria que tinha que ser uma impostora. A impostora não esperava que Al tivesse olhos tão penetrantes. Ela não se importou em esconder mais e revelou sua verdadeira identidade. Era alguém que Al pensava ter morrido há muito tempo. Elvia, sua irmã mais nova. Elvia parecia ter se tornado uma pessoa completamente diferente. Al realmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Em sua memória, Elvia deveria ter morrido há muito tempo. Quem era essa pessoa diante dele? Como se para responder à sua pergunta, Elvia disse que estava viva graças ao Deus maligno, que podia engolir toda a dor e tristeza do mundo. O poder que ela possuía era o poder do Deus maligno. Então, sem mais palavras como se quisesse demonstrar esse poder, Elvia atacou Julia. Aquela casual movimentação de sua mão fez o palácio explodir. Al mal sobreviveu ao ataque. Elvia não ficou surpresa por seu irmão ainda estar vivo. Ela disse que era porque o poder do Deus maligno dentro dele ainda estava selado. Suas estatísticas dispararam desde que recebeu o título de Amado da Natureza, precisamente por causa da habilidade do Deus maligno. Se ele quisesse saber mais, deveria se unir ao lado do Deus maligno como ela. Então ele receberia ainda mais poder. Ouvindo isso, Al pareceu concordar, mas o grito de Julia o fez despertar. Isso, inadvertidamente, irritou Elvia, que tomou controle da menininha. Ao mesmo tempo, ela ameaçou Al que mataria todos os seus entes queridos se ele não se juntasse ao seu lado. Enfrentando uma impotência total e prestes a atacar desesperadamente, o colar que Al estava usando de repente começou a brilhar. O tempo congelou diante dos olhos de Al. O Deus benevolente apareceu diante dele. Ela havia sido longamente obstruída pelo Deus maligno, mas graças ao colar que servia como um meio, ela finalmente poderia se conectar a este mundo. No entanto, desta vez, o poder de parar não duraria muito. Embora fosse um tanto forçado, ela agora enterraria o poder do Deus maligno com um L e lhe concederia seu próprio poder. O Deus maligno tinha começado a notar e os obstruísse para que tivessem que se apressar. Al estendeu a mão e agarrou a energia que estava sendo concedida a ele. Com esse poder, ele poderia travar os movimentos de seu oponente. Ela também voltaria o tempo levemente para que ele pudesse salvar Julia, a deusa benevolente. Fraco, Al esperava repelir a invasão do Deus maligno, então desapareceu. O tempo voltou a fluir. Al usou o poder que acabara de receber para criar incontáveis cipós que prendiam Elvia, mas eles não puderam contê-la. Por muito tempo, ela simplesmente rasgou os cipós, pegou sua espada e avançou para acabar com seu irmão.
mas Elvia subestimou esse poder. Não importava quantas vezes ela cortasse, os cipós continuavam voltando a crescer para impedi-la. Nesse momento, Wapol chegou como reforço e disparou uma onda de magia contra o inimigo, mas mesmo isso não conseguiu arranhar Elvia nem um pouco. Ela deslizava como o vento diante de Wapol e quase o matou, mas então parou a mão. Estava entediada de brincar e não queria matar mais ninguém, então voou para o céu e partiu. Ele não esqueceu de prometer a Al que se encontrariam novamente em breve. Wapol, com raiva, agarrou Al pela gola para interrogá-lo ao perceber que ele conhecia o inimigo, mas tanto Júlia quanto o Rei Demônio o impediram. O Rei Demônio sabia que Al era quem havia salvado o reino dos demônios e não poderia ser tratado de forma tão rúdica. Mesmo o próprio Rei Demônio não sabia quem era o deus maligno, apenas que estava ligado a seus ancestrais, mas todos os documentos relacionados haviam sido perdidos. Se ele descobrisse algo, entraria em contato com Al imediatamente, embora as questões aqui estivessem resolvidas. Ao voltar para o reino de Meg, Al não conseguia parar de pensar sobre o que Elvia havia dito. Ele não conseguia se lembrar de quando tinha encontrado o deus maligno. Poderia ter sido quando ele entrou naquelas ruínas? Ele foi perguntar a Testa, pensando que ele poderia saber algo. Testa disse que naquele dia, Al havia desmaiado de repente, então o vulcão havia entrado em erupção e depois a vila foi devastada. Ao ouvir isso, Al não fez mais perguntas. Ele apenas disse a Testa para visitar a capital algum dia para mudar de cenário, mas Testa recusou, dizendo que havia muito trabalho aqui e que não poderia ir a lugar algum. Os dois se separaram. Al não sabia que Testa nunca seria capaz de deixar essa cidade. Al cortou a floresta para retornar à capital. Desta vez, como sempre, encontrou orcs tentando atacá-lo e foi salvo pelo grupo de Jake. Lemia se perguntou por que Al era tão poderoso, derrotando demônios e dragões malignos igualmente, mas não conseguia matar um único orc. Mas essas palavras realmente o fizeram pensar. Ele trouxe essa pergunta a Rory e Helen, mas ninguém sabia a razão. Helen verificou seu status e viu que suas estatísticas haviam diminuído significativamente em comparação ao antes. Ele não possuía mais o título Amado da Natureza. Al supôs que fosse porque a habilidade que a deusa benevolente lhe dera anteriormente havia feito com que Amado da Natureza desaparecesse. Ele não queria que os outros se preocupassem, então manteve isso para si. Rix veio entregar uma carta para Al. Lucica disse que sabia que ele estava preocupado com muitas coisas, mas ainda havia muito que ela também não tinha ouvido. De qualquer forma, se ele tivesse dificuldades, toda a família sempre estaria lá para apoiá-lo. Embora muitos mistérios ainda precisassem de respostas, como por que Elvia ainda estava viva e havia aparecido diante dele? Quem era o deus malévolo e qual era a sua conexão com os demônios? Al decidiu descobrir isso devagar mais tarde. Neste momento, ele tinha 3 lindas garotas ao seu lado, companheiras amistosas na guilda dos aventureiros, e nada com que se preocupar. Ele continuaria se concentrando em cultivar os melhores produtos enquanto protegia a todos. Elvia estava em cima de um castelo olhando para baixo, afirmando que esperaria pelo dia em que Al a encontraria